Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de expressões numéricas. Então, para isso, vamos começar com esse exemplo que temos aqui. Observe esse exemplo. 12 menos 4 mais 6. Observe que esse exemplo aqui é uma expressão numérica. Então, observe que a resolução dessa expressão numérica pode ser resolvida da seguinte forma. Observe, ó, mais uma vez o exemplo que temos. Ó, a nossa expressão numérica aqui. Ó, 12 menos 4 mais 6. Observe que aqui aparece uma subtração e uma adição. Não tem parênteses aqui. Então, essa expressão numérica vai ser resolvida da seguinte forma. Primeiro, vamos resolver essa subtração que temos aqui, ó. O resultado que der aqui, vamos somar com 6. Então, expressões desse tipo aqui que envolve, ó, adição e subtração e não tem o uso de parênteses, vai resolver, certo? Aqui na ordem que aparecem aqui. Aqui aparece uma subtração e uma adição. Então, vai resolver quem apareceu primeiro. Quem apareceu primeiro aqui foi a subtração. Então, vai resolver primeiro a subtração. Então, observe que 12 menos 4 é igual a 8. Agora, vamos somar. Ó. 8 mais 6. Então, 8 mais 6 vai ser igual a 14. Observe que essa expressão que temos aqui, ó, 12 menos 4 mais 6, foi igual a 14. Observe que resolvemos primeiro a subtração, que foi o que apareceu primeiro aqui. Então, fizemos ó, 12 menos 4, que deu 8. Posteriormente, fizemos agora a adição. Ó. 8, que é o resultado aqui, mais 6. Então, 8 mais 6 foi igual a 14. Logo, 12 menos 4 mais 6 é igual a 14. Observe que agora vamos tratar dessas expressões aqui com o uso do parênteses. Então, observe o seguinte, ó, que podemos utilizar parênteses ao escrever expressões numéricas a fim de organizá-las de outras formas. Então, observe esse exemplo que temos aqui. Ó. Abre parênteses, 20 mais 6, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 12 mais 7, menos 2, fecha parênteses. Então, observe o seguinte, que eu tenho aqui ó, uma expressão numérica que envolve, aqui ó, eu tenho adição e subtração, aqui, e tem o uso do parênteses. Observe o seguinte, que primeiramente, vamos efetuar as operações que estão entre parênteses. Então, observe que, para resolver essa expressão numérica aqui, vamos resolver primeiro ó, quem está entre parênteses. Então, eu vou resolver aqui ó, 20 mais 6. E observe que aqui ó, temos 12 mais 7 menos 2. Então, observe que aqui apareceu primeiro a adição. Então, eu vou resolver primeiro aqui a adição. Ok? Então, agora vamos chegar no seguinte, ó. 20 mais 6 é igual a 26. Menos, abre parênteses, 12 mais 7 vai dar igual a 19. Aí vamos ficar com 19 aqui menos 2. Professor, eu posso fazer logo aqui a adição do 12 mais 7 e o resultado que dá 19 já subtrair o 2? Pode também. Mas aqui como estamos fazendo todo o passo a passo para a explicação, então, a gente vai fazer no passo a passo. Vamos fazer logo essa adição aqui, que é o 12 mais 7. E, posteriormente, vamos fazer a subtração com o 2. Então, observe o seguinte, que ficamos ó, com 20 mais 6, que é igual a 26. Menos, abre parênteses, 12 mais 7 deu igual a 19. Aí, vamos ficar ó, com 19 menos 2. Então, agora, observe que vamos resolver isso aqui. Ó. Aqui, quem está entre parênteses. Então, ficamos com 26 menos 19 menos 2 dá igual a 17. Então, observe que ficamos agora com 26 menos 17. E observe que 26 menos 17 é igual a 9. Então, observe que essa expressão numérica aqui ó, foi igual a 9. Observe que abre parênteses aqui. 20 mais 6, fecha parênteses, menos, abre parênteses, 12 mais 7 menos 2, fecha parênteses, é igual a 9. Então, prosseguindo, vamos agora pensar no seguinte, ó. Expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação.
Então, vimos anteriormente as expressões numéricas com adição e subtração, e posteriormente vimos as expressões numéricas com a adição e a subtração e o uso de parênteses. Agora vamos ver as expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Então observe o seguinte aqui que temos. Nas expressões numéricas em que aparecem as operações de adição, de subtração e de multiplicação, efetuamos as operações da seguinte forma. Então, vimos que anteriormente, quando eu tenho expressões numéricas que envolvem adição e subtração, vai ser resolvido na ordem em que aparecer. Ou seja, se aparece primeiro, se eu tenho uma expressão numérica que eu tenho uma adição e uma subtração, quem aparecer primeiro vai ser resolvido primeiro. Se aparece primeiro a adição, vai ser resolvido primeiro a adição. Se aparecer primeiro a subtração, vai ser resolvido primeiramente a subtração. Isso em expressões numéricas que envolvem adição e subtração. Você resolve quem aparece primeiro, sempre da esquerda para a direita. Agora, temos expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Então, aqui temos uma ordem para a resolução desse tipo aqui de expressão, que envolve essas três operações aqui, que são a de adição, subtração e multiplicação. Então, observe que, primeiro, vamos efetuar as multiplicações. Então, em expressões numéricas que envolvem adição, subtração e multiplicação, isso aqui vamos tratar inicialmente sem o uso de parênteses. Então, nessas condições, resolve-se primeiro as multiplicações. Depois, as adições e subtrações na ordem que aparecem. Aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, observe que aqui ó, temos dois exemplos aqui. Ó. Observe o primeiro exemplo que temos. Ó. 2 mais 6 vezes 4. Então, observe que aqui aparece uma adição e uma multiplicação. Então, aqui vai resolver primeiro a multiplicação. Então, observe que vamos ficar com 2 mais 6 vezes 4 é igual a 24. Então, ficamos agora com 2 mais 24. E observe que 2 mais 24 é igual a 26. Então, ficamos que 2 mais 6 vezes 4 é igual a 26. Por quê? Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Então, vamos resolver primeiramente a multiplicação. Então, 6 vezes 4 é 24 e 24 mais 2 é igual a 26. Então, vamos agora ó, ver o nosso segundo exemplo que temos aqui. Ó. 3 vezes 5 mais 4 menos 2 mais 6 aqui, ó, vezes 5. Então, observe que nessa expressão numérica que temos aqui, ó, temos as operações de adição, subtração e multiplicação. Aqui ó, não tem parênteses. Então, vamos observar o seguinte. Ó. Primeiramente, vamos resolver as multiplicações. Então, observe que eu tenho ó, esse 3 vezes 5 e aqui ó, esse 6 vezes 5. Então, eles vão ser resolvidos primeiro. Então, observe que 3 vezes 5 é igual a 15. Aí, 15 mais quem? Mais 4, menos 2, mais... Aqui, ó, a outra multiplicação, ó, 6 vezes 5 é igual a 30. Então, observe que ficamos agora ó, com 15, mais 4, menos 2, mais 30. Professor, mas chegou aqui, eu posso resolver ele de uma vez só aqui, já, no passo a passo, ó, faço 15 mais 4, o resultado subtraio 2, e o resultado que der aqui, somo com 30. Posso fazer dessa forma? Pode, mas aqui, porque estamos fazendo na questão da explicação, então, estamos fazendo todo o passo a passo. Então, vamos fazer um passo de cada vez aqui. Então, observe que ficamos com 15 mais 4, menos 2 mais 30. Aqui ó, só envolve adição e subtração. Então, vamos resolver na ordem que aparece. Então, primeiro aparece essa adição aqui. Então, observe, vamos fazer primeiro ela. Ó. 15 mais 4 é igual a 19. Aí, ficamos com 19 menos 2 mais 30. Então, observe que agora eu tenho uma subtração e uma adição. Quem foi que apareceu primeiro? Foi a subtração. Então, vamos fazer ela. Vamos ficar ó, com 19 menos 2. 19 menos 2 é igual a 17. Agora, ó, vamos somar com quem? Com 30. Então, vamos ficar com 17 mais 30. Então, observe que 17 mais 30 é igual a 47. Logo, essa expressão numérica que temos aqui, ó, 3 vezes 5
mais 4 menos 2 mais 6 vezes 5 vai ser igual a 47. Então, prosseguindo, vamos tratar agora de expressões numéricas que envolvem a adição, subtração e multiplicação, mas agora também com o uso do parênteses. Então, observe o seguinte, que veja as expressões numéricas abaixo com os mesmos valores, mas com alguns parênteses colocados em lugares diferentes. Então, observe que temos essas três expressões numéricas aqui com os mesmos valores. O que vai mudar aqui vai ser a posição do parênteses aqui, onde vai ser colocado. Observe que essa primeira expressão numérica aqui não tem parênteses. Observe que essa segunda tem aqui e aqui nós temos o uso do parênteses aqui. E observe que nessa terceira expressão numérica aqui aparece parênteses aqui e aqui. Então, vamos resolver essas expressões numéricas aqui agora. Observe o seguinte, que em uma expressão numérica em que envolve a adição, subtração e multiplicação, resolve-se primeiro a multiplicação, depois a adição e a subtração na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Então, observe que a expressão numérica que temos é 25 menos 4 vezes 6 mais 1. Então, observe que aqui não tem parênteses, então vamos resolver aqui primeiro essa multiplicação aqui. Então, observe que o 25 repetimos, aí menos 4 vezes 6 dá exatamente 24, aí mais quem? Mais 1. Então, ficamos com 25 menos 24 mais 1. Então, observe que aqui vamos resolver primeiro essa subtração aqui. 25 menos 24 dá 1, e 1 mais 1 é igual a 2. Então, observe que o valor aqui dessa expressão numérica aqui, que envolve essa subtração, essa multiplicação e essa adição, mas não tem parênteses, resultou em 2. Então, 25 menos 4 vezes 6 mais 1 é igual a 2. Agora, observe o seguinte, que temos a mesma expressão, mas observe que agora tem parênteses. O parênteses está aqui. Então, observe que temos a seguinte expressão agora. 25 menos, abre parênteses, 4 vezes 6 mais 1, fecha parênteses. Então, quando tem parênteses, vai resolver primeiro quem está aqui entre parênteses. E observe que aqui temos uma multiplicação e uma adição. Então, vai resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos ficar com 25 menos. Aí, abre parênteses. Aí, vamos resolver essa multiplicação aqui. 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, vai ser igual a 24. E o mais 1, repetiu. E fechou o parênteses. Agora, observe, só temos essa expressão aqui, entre parênteses. Então, vamos resolver ela. Então, ficaremos com 25 menos 24 mais 1 é igual a 25. E observe que 25 menos 25 é igual a 0. Então, observe que a mesma expressão aqui, mas observe que o uso aqui do parênteses influenciou aqui na resolução dela, porque tivemos que resolver primeiro quem está entre parênteses. Então, feito isso, observe que o valor ficou diferente. Aqui deu 2, na primeira aqui, sem parênteses. Aqui com o parênteses, nessa posição aqui, já resultou em 0, o valor da expressão numérica. Agora, observe aqui, esse terceiro exemplo que temos aqui. Observe que é a mesma expressão numérica, mas observe que agora temos o seguinte. A expressão numérica agora vai ser da seguinte forma. Abre parênteses, 25 menos 4, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 6 mais 1, fecha parênteses. Então, observe que vamos resolver primeiro aqui quem está entre parênteses. Professor, não resolve primeiro essa multiplicação, não? Não. Observe o seguinte, que aqui vai resolver primeiro quem está entre parênteses. Depois faz a multiplicação. Então, observe o seguinte, que 25 menos 4 dá exatamente igual a 21. Aí, vezes, repetiu. 6 mais 1 é 7. Agora, ficamos com essa multiplicação. Então, vamos resolver ela. 21 vezes 7 dá igual a 147. Então, observe que aqui temos, nos três exemplos aqui, a mesma expressão numérica. Mas observe que aqui não tem parênteses. Aqui apareceu parênteses aqui. E aqui apareceu parênteses aqui e aqui. Então, observe que o uso do parênteses aqui influenciou no resultado final. Porque aqui na primeira deu 2,
na segunda deu 0 e na terceira deu 147. Então, o que fica para a gente é o seguinte, que em uma expressão numérica em que temos adição, subtração e multiplicação e o uso do parênteses, resolve primeiro quem está entre parênteses, certo? E aqui, por exemplo, quando eu tenho entre parênteses aqui uma multiplicação e uma adição, resolve primeiro a multiplicação, ok? Então, partiremos agora para a ideia de expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, observe o seguinte, que anteriormente tratamos das expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Agora vamos tratar das expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, observe o seguinte, ó, que para calcular o valor de uma expressão numérica em que há adição, subtração, multiplicação e divisão, temos que resolver da seguinte forma. Observe, ó, temos aqui ó, o passo a passo. Ó. Primeiro, as multiplicações e divisões na ordem que aparecem, ou seja, aqui ó, da esquerda para a direita, e depois as adições e subtrações na ordem que aparecem, também ó, da esquerda para a direita. Então, o que fica para a gente é o seguinte, que agora envolvendo as 4 operações, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, em uma expressão numérica, vamos resolver da seguinte forma. Ó. Primeiro, as multiplicações e divisões na ordem que aparecem, depois as adições e subtrações na ordem que aparecem. Aqui ó, vamos tratar inicialmente sem o uso de parênteses. Depois vamos tratar da questão do parênteses. Mas observe o seguinte, ó, temos 3 exemplos aqui ó, que vamos fazer junto com vocês. Observe o seguinte, que aqui ó, em nenhum deles ó, tem o uso do parênteses. Então vamos fazer o seguinte, ó, primeiro quem? Multiplicações e divisões. Aqui na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. E depois, ó, adições e subtrações na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Agora, observe o seguinte, que o primeiro exemplo que temos é esse aqui, ó, 12 menos 10 dividido por 2. Então, observe que temos aqui ó, uma subtração e uma divisão. Então, vamos resolver primeiro a divisão. Então, observe que ficamos com 12, aí menos 10 dividido por 2 é 5. Então, observe que ficamos agora ó, com 12 menos 5. E observe que 12 menos 5 dá igual a 7. Logo, que concluímos que 12 menos 10 dividido por 2 é igual a 7. Então, prosseguindo agora, vamos fazer o nosso segundo exemplo. Observe o que diz nele aqui. Ó. 6 vezes 5 dividido por 2. Então, observe o seguinte, que aqui ó, aparece multiplicação e divisão. Agora, observe o seguinte. Ó. Primeiro, observe ó, na resolução. Ó, primeiro, as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Então, observe que aqui apareceu a multiplicação e a divisão. O primeiro que apareceu aqui foi a multiplicação. Então, vai resolver primeiro a multiplicação. Então, observe que vamos resolver primeiro ó, esse 6 vezes 5. Então, observe o seguinte, que 6 vezes 5 é igual a 30. Agora, vamos ficar com 30 dividido por 2. E observe que 30 aqui ó, dividido por 2 dá igual a 15. Logo, que concluímos que 6 vezes 5 dividido por 2 é igual a 15. Por fim, temos aqui ó, esse terceiro exemplo, que diz o seguinte, ó, 20 dividido por 2 mais 4 dividido por 4 menos 2. Então, observe o seguinte, que aqui ó, apareceu 2 vezes a divisão. Ó, apareceu uma divisão aqui e uma divisão aqui. Então, vamos resolver aqui na ordem que aparecem. Ó. Vamos resolver ó, essa divisão, depois essa divisão. Então, observe que 20 dividido por 2 é 10. Aí mais, repetiu, ó, 4 dividido por 4 é 1. Aí menos quem? Menos 2. Então, observe que ficamos com 10 mais 1 menos 2. Eu tenho aqui uma adição e uma subtração. Então, eu vou resolver primeiro a adição aqui. Então, observe que 10 aqui mais 1 é 11. E 11, ficamos agora ó, com 11 menos 2, que vai ser igual a 9. Então, observe que 20 dividido por 2 mais 4 dividido por 4 menos 2 dá igual a 9. Então, prosseguindo, vamos falar agora de expressões numéricas que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas agora com o uso do parênteses. Então, observe o seguinte, que as operações no interior do parênteses devem ser resolvidas sempre em primeiro lugar, obedecendo a ordem estabelecida anteriormente. Qual foi a ordem estabelecida anteriormente? Que em expressões numéricas que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão,
Resolve-se primeiro quem? As multiplicações e divisões, na ordem que aparecem, ou seja, da esquerda para a direita, e depois as adições e subtrações na ordem que aparecem, ou seja, da esquerda para a direita. Então, observe o seguinte, que observe nos exemplos abaixo com os mesmos valores, como o parênteses influencia no resultado. Então, observe, temos aqui 3 exemplos aqui, que possuem os mesmos valores. Só que observe que aqui o parênteses aparece nessa posição, aqui não aparece o parênteses, e aqui aparece nessa posição aqui. Então, observe, vamos resolver aqui o primeiro que temos com o parênteses nessa posição aqui. Então, observe que o primeiro é 320 dividido por, abre parênteses, 2 mais 3 vezes 10, fecha parênteses. Então, vamos resolver primeiro quem está entre parênteses aqui. Agora, observe que entre parênteses aqui, a operação que eu tenho, temos uma adição e uma multiplicação. Então, resolve primeiro a multiplicação. Então, vamos resolver isso aqui primeiro. Então, ficamos com 320 dividido por, abre parênteses, 2 repetiu, mais, agora aqui, efetua a multiplicação. 3 vezes 10 é exatamente igual a 30. Então, observe que ficamos com 320 dividido por, abre parênteses, 2 mais 30, fecha parênteses. Então, aqui, vamos resolver agora quem está aqui entre parênteses. Então, observe que ficamos com 320 dividido por 2 mais 30 é igual a 32. Então, observe que agora ficamos com 320 dividido por 32. Então, observe que 320 dividido por 32 dá igual a 10. Então, observe que o valor dessa expressão numérica aqui, com um parênteses nessa posição aqui, deu igual a 10. Agora, vamos resolver essa mesma expressão numérica aqui, só que aqui agora ela não tem parênteses. Então, observe o seguinte, que temos 320 dividido por 2, mais 3 vezes 10. Então, observe que resolve primeiro quem? Multiplicação e divisão na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Então, observe o seguinte, que dá para a gente fazer logo essa divisão aqui, somar com essa multiplicação. Então, essa multiplicação a gente também já pode fazer, Vamos fazer logo essa divisão aqui, aí mais o resultado aqui dessa multiplicação. Agora, observe o seguinte, que 320 dividido por 2 dá igual a 160. Aí mais, repetiu, 3 vezes 10 dá igual a 30. Então, observe que ficamos com 160 mais 30. 160 mais 30 dá igual a 190. Então, observe que é a mesma expressão, só que agora, sem o uso de parênteses, resultou em 190. Observe que aqui, com o parênteses nessa posição, resultou aqui em 10. Então, observe que agora resultou em 190. Agora, vamos fazer ela da seguinte forma. 320 dividido por, abre parênteses, 2 mais 3, fecha parênteses, vezes 10. Então, observe que temos agora 320 aqui, repetiu, aí dividido por, resolve primeiro quem está aqui entre parênteses. Então, ficamos com 320 dividido por 2 mais 3 dá igual a 5. Aí, vezes quem? Vezes 10. Então, observe que agora ficamos com 320 dividido por 5 vezes 10. Professor, aqui tem uma divisão e uma multiplicação. Resolve primeiro quem? Resolve primeiro a divisão, porque foi quem apareceu primeiro aqui. Então, 320 dividido por 5 dá exatamente igual a 64. Agora ficamos com 64 vezes 10. E observe que 64 vezes 10 dá igual a 640. Então, observe que a mesma expressão numérica aqui, só que com parênteses nessa posição aqui, vai resultar em 640. Então, observe que nos 3 exemplos aqui, a mesma expressão numérica, só que os parênteses aqui, vai influenciar no resultado final. Por quê? O parênteses nessa posição aqui resultou em 10. Aqui, sem parênteses, resultou em 190. E aqui, com parênteses nessa posição aqui, resultou em 640. Então, muito cuidado quando for resolver esse tipo de expressão com o uso do parênteses, porque o parênteses ele vai influenciar no resultado. Então, prosseguindo, agora vamos tratar da resolução de expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, observe o seguinte, que para calcular o valor de uma expressão numérica em que aparecem potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração, efetuamos as operações da seguinte forma. Então, observe o seguinte, que anteriormente tínhamos as expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, para resolvê-las, seguíamos a seguinte ordem. Primeiro, as multiplicações e divisões, na ordem que aparecem,
da esquerda para a direita. Depois, as adições e subtrações na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Então, observe o seguinte, que agora ó, temos agora ó, as expressões numéricas envolvendo ó, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, resolve primeiro as potenciações. Depois, as multiplicações e divisões na ordem que aparecem, ou seja, aqui ó, da esquerda para a direita. Finalmente, as adições e subtrações na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Não podemos esquecer que, quando houver parênteses, o que houver dentro deles deve ser resolvido primeiro, na ordem estabelecida anteriormente. Então, se eu tenho uma expressão numérica que envolve adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e temos também aqui parênteses, vai resolver primeiro quem está entre parênteses, certo? Seguindo essa ordem aqui, primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões e, por fim, as adições e subtrações. Então, prosseguindo, vamos fazer agora exemplos aqui de expressões numéricas que envolvem adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, observe o primeiro exemplo que temos aqui. 2 elevado à quarta potência dividido por 2 mais 2 elevado à terceira potência vezes 10. Então, observe o seguinte, que aqui temos potenciação, divisão, adição, potenciação e multiplicação. Então, observe que vamos resolver primeiro as potenciações. Então, vamos resolver primeiro esse 2 elevado à quarta potência e esse 2 elevado à terceira potência. Então, observe o seguinte, que 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Então, ficamos com 16 aqui. Dividido por 2 mais 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2. Então, observe que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, ficamos com mais 8. Vezes 10 aqui. Então, observe que agora ficamos com 16 dividido por 2 mais 8 vezes 10. Então, observe que aqui, 16 dividido por 2, aqui, vamos fazer primeiro e vamos fazer também esse 8 vezes 10. Porque agora temos, divisão, adição e multiplicação. Então, resolve primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparecem, depois a adição. Então, apareceu primeiro a divisão, vamos resolver primeiro essa divisão aqui. 16 dividido por 2 é igual a 8. Aí, mais 8 vezes 10 dá 80. Então, observe que ficamos com 8 aqui mais 80 agora. E observe que 8 mais 80 é igual a 88. Então, que concluímos? Que 2 elevado à quarta potência dividido por 2 mais 2 elevado à terceira potência vezes 10 vai dar igual a 88. Por fim, temos aqui o nosso último exemplo, que diz o seguinte, abre parênteses, 2 elevado à quinta potência menos 2, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 26 menos 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, fecha parênteses, menos 2 elevado à terceira potência. Então, observe o seguinte, que aqui temos as expressões aqui entre parênteses, então elas é que vão ser resolvidas primeiro. Então, observe que aqui tem uma potenciação e uma subtração. Então, resolve primeiro a potenciação. E observe que aqui temos uma subtração aqui, e temos uma potenciação. Então, resolve primeiro aqui a potenciação. E aqui também pode resolver logo essa potenciação aqui. Então, observe o seguinte, que 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, observe que ficamos com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. Então, ficamos com 32 aqui. Menos quem? Menos 2, dividido por 26 aqui, menos 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. E sabemos que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, ficamos aqui com 26 menos 25. Aí, menos aqui, 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, observe que agora temos a expressão aqui entre parênteses,
essa divisão, essa outra expressão entre parênteses e essa subtração aqui. Então, vamos resolver primeiro as expressões aqui que estão entre parênteses. Então, observe que 32 menos 2 dá 30. Aí, dividido por 26 menos 25 dá 1. Aí, menos quem? Menos 8. Então, observe que agora temos 30 dividido por 1 menos 8. Então, observe, temos uma divisão e uma subtração. Então, vamos resolver primeiro a divisão aqui. Então, observe que 30 dividido por 1 é 30. E observe que agora repetimos o menos 8. Então, ficamos com 30 aqui, menos 8. 30 menos 8 é igual a 22. Então, observe que, abre parênteses, 2 elevado à quinta potência, menos 2, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 26 menos 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, fecha parênteses, menos 2 elevado à terceira potência, foi igual a 22. E assim, finalizamos nossa aula.